Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Dromos Talk. E nós estamos muito animados para essa nova série de programas muito especiais com convidados que estarão aqui e com certeza vão mexer bastante contigo, vão mexer com a tua criatividade, com a tua inteligência, vão te incentivar bastante na vida. Só gente boa vindo aqui e hoje não é diferente. Mas antes, eu gostaria, claro, de apresentar a vocês para essa segunda temporada a minha querida companheira de bancada de todo o Dromos Talk, que é a nossa professora Amabile. Bem-vinda à segunda temporada. Obrigada, Rafael. Também estou como você, muito animada para essa segunda temporada. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha. Também aciona a notificação, ajuda a gente. Você vai gostar muito dessa temporada. E o primeiro programa, para mostrar para vocês que a gente não vai brincar, eu estou trazendo para vocês aquele que foi o aluno do meu coração. Ele foi a segunda matrícula do Dromos. O meu amigo, hoje, Dr. Ronald Barbosa. Que bom ter você aqui, Ronald. Eu já estava sentindo falta de você. Hoje, como um programa do Dromos, o Ronald ainda não chegou. Olá, Amabile. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Olá, Rafael. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Uma grande honra e satisfação. Queria cumprimentar a todos que acompanham o Dromos Talk. Eu, particularmente, acompanhei a primeira temporada. É um prazer falar com vocês e, o principal, é um prazer estar hoje aqui à mesa, conversando com pessoas que, além de serem reconhecidamente pessoas profissionais e bem-sucedidas, são pessoas que são detentoras da minha admiração profunda. Uau. Rafael, Amabile, é uma grande honra estar aqui. O Dromos, ele foi crucial na minha vida. Eu considero que todo projeto de vida, ele se inicia no Dromos e foi pautado lá na minha escola. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado de coração. Obrigado. Muito obrigada. Eu fico assim feliz, né, de ver a tua caminhada, de ver sua história, a da tua família, da tua irmã, que também estudou conosco. Eu fico assim muito feliz da gente ter tido essa oportunidade de convivência tão profunda. E fico feliz de ter feito parte da tua formação, porque hoje eu te vejo assim com tanto sucesso, te considero assim uma pessoa brilhante, que conseguiu chegar onde queria, não ainda em tudo, porque eu sei que você tem outros sonhos, mas pelo menos os sonhos de adolescente que eu compartilhei com você, eu sei que você já conseguiu conquistar, né? Então, eu fico muito feliz da gente ter participado desse momento da sua vida. E de hoje a gente está aqui, junto, podendo dividir um pouquinho a experiência tua no Dromos. Como é que ela foi? Conta pra gente. Com certeza. O Dromos, para mim, ele é um divisor de águas, né? Até dando um passo atrás para aqueles que nos acompanham possam entender o contexto da conversa. O Dromos, ele inicia na minha vida quando eu tinha 14 anos, né? Foi uma oportunidade de estudar nessa escola, que naquele início era um projeto muito ousado. Era uma escola no shopping. É verdade. Né? Uma escola no shopping, onde você aprendia alemão, francês, espanhol, tinha aulas de jornalismo, tinha aula de primeiros socorros. Então foi uma ideia muito inovadora. Mas é muito importante que a gente pense, quando a gente vai pensar sobre educação, os meus pais, eles sempre tiveram a educação como algo central na minha vida. Meu pai, eu vim de uma família em que minha mãe era servidora pública, meu pai é um trabalhador normal, então eles falavam que o maior tesouro era a educação. Então, onde eles depositaram a minha educação é onde eles tinham maior confiança. Mas no ano de 2000, o Dromos, naquele momento, ele não era conhecido. E o projeto, ele, para mim, se inicia de uma forma totalmente diferente, que é encampando o sonho da professora Amabile. Porque naquela época, a confiança que a gente tinha, as instituições, elas existem depois de um tempo. Mas quando a instituição se lança, você acredita em quem? São nas pessoas e no projeto. Porque não existe ainda a escola. Quando eu me matriculei no Dromos, não existia a escola ia começar ainda. E então... não existia mesmo, né? Não tinha mesmo escola. Exato. Era um vão, né? Era um vão. O colégio era um vão no primeiro andar do terraço. Com certeza. E meus pais acreditavam em quem? Na professora Amabile, que naquela época o Rafael era meu companheiro de sala. Então, assim, o Rafael ainda não era tão conhecido assim. E eles acreditaram, foi nisso. No histórico da professora Amabile, naquilo que ela acreditava, na vida pretérita dela e naquilo que ela sonhava, tá? Porque ter uma escola no shopping é um tanto ousado, mas quando você sabe
quem são as pessoas que estão à frente, isso muda tudo. E aí é que nasce a minha experiência no Dromos. O Dromos, além de ele ter me lançado um mundo novo, ele me traz novas perspectivas de vida, né? Para quem nunca tinha tido a oportunidade de ter contato com tantos idiomas, eu enxergo o Dromos como central, porque você poder aprender inglês, espanhol e alemão é uma oportunidade única de poder se lançar ao mundo, né? O que o Dromos estava fazendo naquela época é trazendo para aqueles 60 alunos ali, eram 2 turmas de ensino médio, mas eu não sei o número exato, mas eu acho que eram 30 ou 40, eu não me lembro exatamente, vocês me corrijam. Então o Dromos estava lançando esses jovens ao mundo com os projetos que se acreditava na época e coisas que mais tarde eu fui descobrir que eram essenciais. E por isso que eu ressalto e volto sobre a necessidade de você ter total confiança em quem está à frente do projeto, porque são essas pessoas que vão te trazer a perspectiva. Foi muito gratificante, foi muito enriquecedor estar no Dromos naquela época, estar com as pessoas que estão aqui hoje naquela época, porque eu tive a oportunidade de crescer junto com as aulas de literatura e com as aulas de primeiros socorros, com as aulas de jornalismo que me apresentaram um mundo crítico satisfatório e com os idiomas. Era o Núzio, né? Núzio. O Núzio, nosso professor. Exato. E com os idiomas, sem contar que o Dromos não deixava a peteca cair nos outros termos. Então, assim, a gente tinha aula de física, de matemática, de português. Não era só isso, né? Esse era um lado tão bom da história. E foram toda essa seriedade do trabalho depois que me alça para ter sonhos mais altos, poder entrar na Universidade de Brasília. Então, assim, é o Dromos mostrando, criando essa perspectiva. Então, o que eu guardo dessa experiência que eu tive de estudar no shopping, de ter acesso a toda essa informação, é a melhor possível, porque porque foi o que permitiu que no futuro, e é importante, é no futuro que você fica mais grato ainda. Quando você chega lá, você fala como a escola foi importante, fundamental e determinante, porque ela me mostrou que era importante quando eu ainda não sabia o que era. E aí o papel condutor da escola na vida profissional de qualquer um. Que legal, Ronald. Muito bom ouvir você Obrigada. falando. Obrigado mesmo. É um reconhecimento, é um fato. Não, obrigado mesmo. E na tua trajetória de várias coisas que eu admiro, uma delas, né, é a tua trajetória como liderança. Você citou a Universidade de Brasília, é a tua trajetória como liderança lá junto aos alunos de Direito da Universidade de Brasília, inclusive presidindo também a Alumni, né, que é a associação dos ex-alunos, que tem como o teu outros nomes também reconhecidos, consagrados de diferentes gerações. E eu acompanhei e admirei, né, a tua luta à frente da Alumni, também por promover melhorias, mas assim, concretas, práticas, e aí você falando de gratidão, eu também me remete a isso, de devolver aquilo que você recebeu, né? E esse carinho que você tem e também a tua liderança. Nesse sentido, eu queria que você contasse um pouco pra gente, eu sei que foi muita coisa que é até difícil resumir, mas que você contasse um pouco pra gente como que foi isso e também eu queria que você falasse um pouco pra gente, a gente está ministrando bastante aos nossos alunos sobre liderança. Como que você se sente chamado para liderança? Você percebe que é uma vocação que está dentro de você? Eu sei que você é um grande líder, você já era um líder na escola, depois você foi um líder na universidade, hoje você é um líder na tua atuação profissional, onde você está, eu sei que você lidera. Você se sente vocacionado naturalmente para isso? É algo que é seu? Como que... ou é algo que você desenvolveu? É uma mistura dos dois? E como que isso se refletiu lá naquele ambiente da Universidade de Brasília, dos projetos que você encabeçou? Para mim foi uma grande satisfação ingressar na Universidade de Brasília. Para aqueles que não sabem, eu sou formado em Direito pela Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília foi um projeto que nasceu ainda no primeiro ano do ensino médio, porque uma outra coisa que poucas pessoas sabem é que o programa de avaliação seriado, uma das pessoas que trouxe o programa para a cidade, implementou, foi a professora Mara. É verdade, bem lembrado. Então, ela trouxe um conceito que hoje pode ser bastante natural, mas na minha época era normal aqueles que me antecederam estudar para o vestibular. Então, você estudava no vestibular no terceiro ano. Era basicamente isso. Só que com o conceito do PAS, que a professora Amabile trouxe, você passava a estudar o quê? No primeiro, no segundo e no terceiro. Não dava para você resolver tudo
No terceiro no terceiro No ano, terceiro, você tinha que começar a se preparar. Então, o projeto de entrar na Universidade de Brasília, ele foi trazido a mim pelo Dromos desde o primeiro ano, para que eu me preparasse para ingressar na Universidade de Brasília. E tive a felicidade de ser aprovado lá, onde eu tive vários colegas, desenvolvi projetos na área de segurança da universidade, na área da cultura de retorno, livros, financiamentos, ajudar os alunos a viajarem, disputarem Olimpíadas e tudo mais. E isso é algo que eu faço com maior satisfação, a gente chama da cultura do retorno. Aquele que estudou de forma gratuita tem o dever de retornar à sociedade isso. E isso é um conceito que se baseia a Alumni. E graças a Deus eu fui escolhido pelos alunos do Direito da da Universidade de Brasília, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, para estar à frente da associação que representa a nossa instituição. Então, é uma satisfação e honra para mim. Mas eu não considero que a liderança é um fator tão natural assim, sabe? Meu pai sempre trouxe um comparativo, que para mim ele é muito interessante. Meu pai falava assim, não adianta você ser o melhor programador do planeta se você não tiver um computador na sua frente. Então, eventualmente, você pode ser o maior programador do planeta, mas você nasceu sei lá, em um lugar que não tinha condição nenhuma de você ter o computador. Ninguém vai saber que você poderia ser o melhor programador do planeta, porque você nunca vai poder desenvolver essa habilidade. Uhum. Né? Então, assim, ninguém vai saber que você era o melhor, você nunca fez. Uhum. E aí, mais uma vez, é necessário dar um passo atrás para quando se vai discutir liderança, e aí o papel da escola, como ela fomenta isso entre os estudantes. E aí eu tenho no que diz respeito à liderança, eu tenho coisas muito, muito fechadas assim, que estão na minha cabeça. Eu me lembro no Dromos, a gente trabalhando uma disciplina projetos, em que você era obrigado a desenvolver um projeto. E na época, eu desenvolvi um projeto que talvez foi um projeto que me demonstrou como lidar com os grandes públicos. E aí foi o primeiro experimento da liderança, que foi um jornal que eu e o Rafael editamos, chamava L'Hebdomadaire. Na época eu estava estudando francês. O Rafael já falou desse jornal aqui no programa. Sobre o jornal, e aí eu falei, Rafael, vamos botar um nome diferente para chamar a atenção. E aí a gente lança o jornal na escola, onde a gente é obrigado a escrever toda semana, né? E a gente começa a trabalhar ali conceitos muito importantes. Aí você vê a importância da escola. A escola já sabia da relevância de o aluno inventar o seu próprio projeto. Do aluno ser instigado a desenvolver aquilo que está em si. Porque hoje a sociedade demanda isso, tá? A sociedade hoje, a gente está na era do conhecimento. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer algumas universidades americanas, eles falam aqui os alunos inventam seus próprios empregos. Olha só. E é um conceito que eu já tinha visto no Dromos. Porque no Dromos, às vezes, as pessoas chegavam para você e falavam assim, qual é o seu projeto? É muito fácil quando você já tem um projeto delineado e que ele é posto a você, porque aí você só segue. Então, você não tem responsabilidade. Agora, quando você tem aquela questão de ter que inventar, trabalhar as críticas, né? Porque nada é unanimidade. Então, assim, óbvio que a gente lançou o jornal. E tinha críticas, eu me lembro. Nem todo mundo gostava. Havia oposição. E para quem tem 14 anos, a crítica do primeiro, do segundo, terceiro ano são relevantíssimas. Entendeu? Afinal de contas, são seus colegas que estão ali falando bem e falando mal. É verdade. Então, você começa a ter uma pequena experiência com os públicos, tá? Então, eu vejo a gênese dessa questão da liderança. Eu me lembro muito do ensino médio, onde eu tive a oportunidade de trabalhar os públicos, conversar com os meus colegas, ter que convencer alguém de que a ideia é boa, de que aquilo que você está falando é real, é verdadeiro. Então, você começa ali a ser testado, porque a liderança é você permanecer ali ainda que venham as críticas. É você ter a capacidade, a resiliência de receber uma crítica que nem sempre é construtiva, tá? Sim, e mesmo assim você ter a força de permanecer firme, entendeu? Eu me lembro que as pessoas esperavam o número seguinte do jornal para ver se vocês tinham revisto a ideia ou se vocês iam confirmar a ideia. Eu me lembro disso, isso era muito legal. Exatamente. Então, a gente, são coisas assim, então quando eu vejo a liderança, claro que
os projetos que eu desenvolvi na Universidade de Brasília foram relevantíssimos, mas voltando atrás e falando sobre como desenvolvia a liderança, eu me lembro muito desses projetos, tá, que a gente desenvolvia na escola, Que legal. onde a gente tinha que se expor. Eu tinha que me expor, você tinha que se expor, Sim. a gente tinha que receber crítica, Sim. a gente tinha que conduzir o trabalho, tinha que fazer o editorial e continuar, né? Continuar, fazer o projeto e fazer com que aquele projeto cada vez mais ficasse robusto. Então, eu acho a liderança um fator essencial. Eu não acho que todos vão querer exercer a liderança. É legítimo você às vezes não querer exercer a liderança, mas eu vejo que no mundo de hoje ela tem a sua relevância. E quando eu olho a minha vida em retrospecto, eu vejo muito da pedra fundamental lá, na escola, sabe? Onde você ainda é muito novo e tudo é muito novidade e a escola vai te mostrando como lidar com essas coisas que estão fora do script. Pois é, você sabe, Ronald, você está falando sobre a escola, né? Eu fico feliz de estar ouvindo as questões sobre o Dromos, mas você está me reportando a questão do momento atual que nós estamos vivendo, como as pessoas não dão importância para a escola, né? Não especificamente o Dromos, mas para a escola como um todo. A pandemia, que isolou as crianças em casa, trouxe, assim, uma sensação de que a escola é desnecessária. E nós estamos agora fazendo todo um movimento para reverter essa ideia. Nós, quem? No Conselho Nacional de Educação, na Federação Nacional das Escolas Particulares, nós estamos tendo hoje que dizer para a sociedade o tão importante que é a escola e quanto vale a pena a gente lutar por ela, por uma escola forte e por uma escola pública de qualidade, né? E você falando isso reforça muito esse momento que nós estamos vivendo. De como a escola foi importante para você. Eu fico feliz que tenha sido o Dromos, né? Mas a escola é importante. Sim, com certeza. Eu acredito que é um erro básico você não reconhecer o papel da escola, porque a escola é o primeiro contato do aluno com o mundo, tá? E é muito dali onde vai se moldar a personalidade da pessoa. E eu vou dizer, tá? Eu tenho a percepção hoje muito, muito sólida de que aquelas pessoas que você conhece no começo da vida e a forma que é moldada a personalidade, depois é muito difícil de mudar, tanto para o bem quanto para o mal. Se formar bem, ótimo, mas também se não formar bem, é difícil depois de você fazer grandes alterações aos 30 e aos 40 anos. Não estou dizendo que é impossível, mas eu só estou dizendo que é um pouco mais difícil. Então, a gente vive hoje uma época dos discursos, onde as pessoas falam muitas coisas, tá? Mas eu sempre acho que é necessário, ao lançar um olhar para frente, olhar o retrovisor, e ver como a sociedade se formou até aquele ponto. Nós estamos diante de uma sociedade bem-sucedida. As pessoas hoje que se formaram que no ensino médio no passado, tiveram papel na escola, são as pessoas hoje que sustentam a nossa sociedade. Então, se a gente acredita que o que a gente está fazendo são coisas boas, é necessário olhar para trás e ver como essas pessoas foram formadas. Como o papel da escola foi fundamental na vida dessas pessoas. Então, eu acho que só corrobora, tá? Eu tenho uma gratidão muito grande à escola e eu acho que é um projeto que tem que ser cada vez mais fortalecido e não diminuído. Legal, Ronald. Ouvindo você falar aqui, eu penso sempre também nos nossos alunos do Dromos, que também nos assistem bastante, assim, é bem legal ver a galerinha, né, dentro da nossa audiência aí do programa, e ver você falando, ouvir você falando dessas conexões entre aquilo que você viveu na escola e como que isso depois, posteriormente na sua vida, elas se refletiram, né? Permitiram que você fosse uma liderança, bem articulado. Sei que você apresenta também programas de televisão, inclusive apresentou programa na TV Justiça, né? Você tem um currículo extenso que eu começar a falar, mas a gente vai lembrando, né? Talvez como um aluno, a gente não tinha tanto essa consciência, né, do que a escola estava nos proporcionando naquele momento, como vai ser importante lá na frente, né? Mas eu sei que é possível uma atitude, né? São possíveis atitudes, né, enquanto estudante, por exemplo, do ensino médio, do ensino fundamental 2, né? E vendo você falar como um ícone realmente, né, um ícone de ex-aluno do Dromos, o que você tem para transmitir, o que você falaria aí para nossa galera que está vivendo hoje Dromos, que está na sala de aula, que está participando dos projetos?
Alguns deles são os mesmos, outros são novidades que surgiram depois. Qual é a tua recomendação hoje, assim, pro jovem que está sonhando, que quer chegar no seu potencial, que tem um mundo enorme aí, o Dromos está preparando para ser um cidadão global? O que você fala assim para eles? Olha, é um peso muito grande você dar conselho a alguém, sabe? Mas eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar. Primeiro, eu acho que é importante para as nossas gerações atualmente a gente ter um pouco humildade para ouvir, sabe? A gente vive hoje numa era do discurso onde todo mundo sabe o que é certo e não existe espaço para discutir e muito menos espaço para você aprender coisas novas. Geralmente você chega para conversar com alguém, a pessoa já sabe o que é certo e errado e você também já sabe. Então a gente vive esses debates na internet intermináveis, onde na verdade são mais polarizações de posições, onde ninguém tem um espacinho para poder escutar o outro. Você entra numa conversa sem o pressuposto de que você pode estar errado, e você pode entrar numa conversa errado. Então, primeira coisa que eu ia falar, hoje, olhando em retrospecto, eu consigo ver qual era a relevância do curso de primeiros socorros, dos idiomas, do jornalismo e de tudo que eu fiz no Dromos. Mas hoje eu consigo ver que vocês estavam certos. Porque na época, eu não sabia o que aquilo ia dar. Então eu ia dizer para vocês, tenham confiança no projeto que vocês escolheram. Talvez hoje vocês não consigam perceber, mas vocês têm que acreditar nas pessoas que estão liderando o projeto. Porque essas pessoas possuem mais experiência que a gente. E isso é essencial, você ter essa percepção. Então, óbvio que o Dromos, quando lançou a novidade no ano 2000, não vai ser a mesma novidade no ano 2021, porque o mundo mudou. Se o Dromos estivesse lançando as mesmas coisas, e aí talvez fosse o estranho, né? Mas o Dromos provavelmente tem muitas novidades que na minha época não tinham. Sim. Deixa você eu até tem falar. que acreditar que essas novidades, do mesmo jeito que eu recebi essas novidades na minha época, você tem que receber hoje as novidades também com humildade e acreditar. Então, só abrir o espaço aqui, nunca percam esse instinto que vocês têm dentro de vocês, mas também tenham confiança no projeto. Nunca se enganem em achar que o que você pensa, ele pode se sobrepor ao projeto. Então, isso eu sempre tive na minha cabeça. Eu tinha várias convicções aos 14 anos. Mas quando a Amabile me falou que era importante eu aprender alemão, eu só fui descobrir a relevância disso real quando eu cheguei em Munique, em 2014, e as pessoas me perguntaram o seguinte: como é que você falou alemão? E aí, eu falei o seguinte, eu fui a Munique e a Berlim, né, fazer uma visita lá, e as pessoas me perguntaram, porque a gente estava numa roda, as pessoas perguntaram assim, mas de onde vem esse alemão? E eu falei, do Dromos. Porque eu nunca aprendi alemão fora do Dromos. Então, assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos e eles quiseram fazer a demonstração de primeiros socorros, entendeu? No procedimento, eu já sabia. Mas eles perguntaram, como é que você sabia se no Brasil não ensina primeiros socorros? Eu falei, não ensina em todas as escolas. Mas onde eu estudei, ensina. Quando eu tive que pegar a prova da UNB na parte de História e Geografia, o curso de jornalismo que eu fiz no Dromos, sobre compreensão de cenário histórico e política, foi essencial para que eu tivesse um desempenho na prova e para que eu ingressasse no curso de Direito já tendo, tido contato com Immanuel Kant, que são pessoas que você nem sempre tem. Então, verdade. assim, Tem você contato, precisa acreditar que lá na frente os pontos vão se conectar, como disse naquele famoso discurso de Steve Jobs, Connecting the Dots. Talvez, o Steve Jobs fala isso. Quando eu aprendi caligrafia, eu não sabia que eu ia inventar as letras da Apple, lá do Macintosh. Legal, então, assim, acredite no projeto. Às vezes o que está sendo posto hoje, você não tem ideia para que serve, mas acredite. Bacana, hein? Lá na frente os pontos se conectam. Eu só queria te contar, né, assim, agora a gente tem projeto de vida. Eles chamam exatamente isso, projeto de vida. Então, no Dromos, a gente discute com os alunos e a gente está cada vez trazendo para mais cedo esse projeto de vida, a trilha que ele quer desenvolver na vida dele, né? Então, ou seja, aquilo que, de repente, era meio que
subentendido, hoje não, hoje está claro, né? E a gente tem, assim, conta com o auxílio de psicólogos para ajudar realmente a traçar o projeto de vida que você está dizendo aí, né? Eu queria te falar isso. Para mim, fico muito feliz de receber isso. Esse ano foi, assim, um sucesso, né, para os adolescentes, e creio que pegando agora nesse projeto vai ficar cada vez maior, né? Eu acredito que isso e eu fico muito feliz, porque eu vou dizer o seguinte, na primeira aula de jornalismo, a pergunta do Núncio, Rafael vai lembrar disso. O que vocês vão ser na vida? Salsicha? Salsichas, né? Ele falava isso, né? Ele falava isso. E aí foi uma pergunta que eu me instigava, provocava. Eu me lembro que era uma pergunta provocativa, porque ele falava assim, e você, o que você vai ser na vida? Aí a pessoa falava assim, a profissão, né? Você isso. Ele falou, mas seu projeto de vida é ser o quê? Só isso? Porque a vida é muito mais complexa do que você ser advogado. Ou não. A vida demanda muito mais habilidade do que você achar que ingressar numa faculdade e se tornar advogado, juiz ou promotor. A vida exige de você milhares de habilidades. Então, assim, quando alguém te pergunta o que você vai ser na vida, você fica até, assim, perplexo, né? Porque você fala assim, fora isso, eu nunca pensei mais em nada. E aí eu me deparo com uma novidade dessa que é muito bem recebida, que é pensar a vida, né? Pois é, bem rapidinho, só uma janela aqui. Do nosso time de handebol, né? Time de handebol. Opa, bem lembrado, hein? É muita coisa pra gente lembrar, né? Pois nosso time de handebol, né? E a gente teve uma época, a gente tinha um time de handebol, eles jogavam handebol. Era muito legal, tem fotos. Tem fotos. Muitas fotos do Dromos, do time do Dromos de handebol. Bacana, né? Época que passa, né? Tão rápido, né? Então, sim. Mas foi bom demais. Ô, Ronald, e a política? Fala pra gente, que você... Também nessa liderança, você também foi candidato e, enfim, eu acho que a política, claro, a gente sabe, é muito mais do que estar num determinado pleito, né? Você ainda tem planos futuros de ser um candidato ou você vai continuar com a sua atuação? Eu sei sempre em prol, eu conheço o seu trabalho, para o bem da nossa comunidade, para o bem... eu sei, por exemplo, você fez um projeto lindíssimo lá no Itapuã também. Tô lembrando aqui, né, de tantas coisas boas que eu sei da sua trajetória. Você ainda tem essa aspiração? Você está pensando? Hoje, o teu universo, eu sei também que você hoje é sócio de um escritório de advocacia importante. O que é o futuro aí do Ronald? O que a gente pode esperar? Quais são os seus sonhos? Vários instrumentos. Eu fico... No que diz a respeito à primeira pergunta, eu acho que participar do debate político é uma coisa importante, mas participar do debate político ele não se restringe a uma candidatura, tá? Legal. A candidatura ou debate partidário, ele tem especificidades muito grandes. Tá. Eu, claro, lancei meu nome no passado, acho que fiz minha parte, lancei os meus projetos, aquilo que eu acreditava. Não eu votei em mais... você, quero publicamente confessar meu voto. Aqui o voto. Exato, fico muito feliz e agradecido. Mas eu não pretendo me candidatar novamente, tá? Não serei candidato novamente. Tá. Mas acredito que faz parte da vida pensar sobre o que está acontecendo no nosso país e como interferir, porque tudo acaba sendo política. Eu costumo falar que se você esquecer a política, você está a meio passo da guerra, né? Porque se você não vai discutir politicamente um problema, ou você vai para uma guerra, ou você vai discutir na política. Então, a sociedade resolveu de uma forma mais harmoniosa e democrática, muitas vezes a política gera um embate, da gente discutir pela política, pelas ideias e tal. Então, eu acho que é fundamental que todos possam ter essa reflexão. E não precisa ser candidato para isso, mas fazer o exercício, ter essa reflexão e tudo mais. Hoje eu estou muito envolvido nos meus projetos, tá? Tanto o escritório quanto a imobiliária. O escritório foi um projeto que eu tenho gerido há muito tempo e ele se tornou realidade há pouco tempo, agora, no mês de junho. Então, eu fico muito feliz. Acho que é uma realização. Eu acho que o curso de Direito é um excelente curso para aqueles que gostam, traz muita oportunidade à vida. E a minha dedicação será para esse filho que nasceu, o escritório e a imobiliária também, que é o projeto que eu tenho. Então, são projetos que devem guiar minha vida daqui para frente. Eu estou muito satisfeito com essas questões e acho que também é uma oportunidade, tá? O direito, você existe a possibilidade até de fazer coisas boas para a vida das pessoas por meio do direito. Muitas vezes esclarecendo a elas
o direito que elas não conhecem e não sabem que existe. Então, assim, eu pretendo daqui para frente me dedicar a esses projetos e acho que são projetos que com certeza se desenvolverão bastante e ainda tem muitos novos capítulos e são questões que provavelmente vão pautar a minha vida nos próximos anos. E me cabe também lembrar aqui, Ronald, que você ajudou muitas pessoas, e eu sei que ajudou, né, no teu conhecimento jurídico, na advocacia, né? Você orientou pessoas, você inclusive representou, eu sei, pro bono, né? Então, você que nos assiste, veja o Ronald com o destaque que ele tem, com todo o reconhecimento já, com os frutos que ele já colhe no trabalho dele, mas ele nunca deixou de ter esse lado social, né? Esse lado de preocupação com as pessoas e de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que são menos favorecidas, né? Então, cabe destacar aqui que eu conheço a história do Ronald, parabenizo você por isso. Obrigado. E também falo para quem nos assiste, né, que a gente precisa sempre ter consciência, né, do nosso papel na sociedade, no papel de fazer uma diferença positiva na vida das pessoas, de ajudar a quem a gente pode ajudar. O Ronald é um exemplo disso. E aí é política, né? É política na melhor forma, né? É uma política que não está dentro dos grandes salões, mas que vai de encontro com aqueles que precisam e coloca os seus dons e os seus conhecimentos a favor dessas pessoas. Então, parabéns também por isso. Obrigado, Rafael. Parabéns. A minha admiração pela tua oratória também. Obrigado, eu preciso dizer, o Ronald é um comunicador. Sempre foi um grande argumentador. Sempre. Nunca foi fácil argumentar com ele, não. Nunca não. Grandes debates. Eu acho que... E eu sempre admirei você nessa oratória, viu? Obrigado. Queria muito. Acho que esse aqui é o momento de se falar isso, né? Obrigado, Amábile. Aprendi muito na vida, aprendi muito na escola, aprendi muito na faculdade. É uma honra muito Com grande. teu pai sabe? também, né? Meu pai também. Eu acho que é essencial. Saber, às vezes a gente fala isso, né? Às vezes no direito a gente aprende isso na faculdade também, que não adianta você estar correto se você não consegue transmitir É verdade. a sua razão. Entendeu? Porque ninguém vai saber, só você vai saber. Então, assim, é necessário que você possa transmitir isso também com eficiência. Então, eu fico muito feliz pelo elogio. Legal. Muito obrigada, Ronald, pela presença aqui, pela participação conosco, assim, pela convivência com a minha família, pela estreita convivência tua na minha família. Sempre foi muito bom ter você por perto, viu? Eu tenho muito orgulho de você. Você estava falando da UNB, eu estava me lembrando aqui do dia que chegou o resultado do vestibular do Ronald, que ele tinha passado na UNB, o tanto que a gente ficou feliz, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Ronald, pela presença. Eu que agradeço, tá? Agradeço a Amábile, agradeço a Rafael. Digo para vocês que estão hoje participando do programa que é uma felicidade muito grande estar aqui, tá? No começo do programa, eu fui enfático em relação à relevância da escola para a minha vida. Mas eu aqui a Amábile falando da oportunidade que eu tive de conviver com a família dela, a importância foi muito maior. Para aqueles que não sabem, no ano de 2000, eu tava passando por questões muito particulares, muito específicas. E o Dromos foi a instituição eu tinha uma grande dúvida se eu iria permanecer na escola particular ou não na 8ª série. E quando houve o convite para eu estar no Dromos, foi um divisor de águas. Talvez vocês não saibam, mas aqui é um momento também de externar a minha gratidão. Porque muitas vezes você faz uma coisa por alguém e aquilo muda uma vida. E aí eu digo para vocês uma coisa que eu acho que eu nunca contei no âmbito privado. Eu fiquei um pouco desesperado quando eu não sabia se eu ia poder continuar na escola particular ou na escola pública. Claro que eu não tenho nada contra a escola pública, mas eu queria continuar na escola particular. E o Dromos fez um convite para que eu estivesse lá com eles. E isso eu digo que mudou minha vida completamente. Que bom. Porque isso lançou a semente de várias coisas que eu pude fazer depois. Pode ser que eu alcançasse os mesmos resultados se eu fosse para uma outra escola? Pode ser, mas ninguém sabe também. Então, eu falo que ter essas pessoas na sua vida, ter as pessoas corretas na sua vida é essencial, porque numa questão, às vezes, tão simples de você receber um convite para estudar numa escola, é o que vai permitir depois você passar na universidade onde que você quer, construir o que você almeja
e ser muito feliz depois. que Então, eu interessa, né? externo a minha gratidão por vocês terem acreditado em mim aos 14 anos de idade. Para mim, isso hoje Bom demais, né? é um turning point na vida que se chama. Então, externo aqui também a minha gratidão de participar do programa e da relevância que vocês tiveram na minha vida em um momento que talvez vocês não soubessem, mas era um divisor de águas. Que bom. Bom, a gente fica feliz, né? Por Deus, essas coisas acontecem, né? Agora, eu queria que você desse suas redes sociais, se as pessoas quiserem te encontrar, o teu escritório, onde é, a tua imobiliária. Ah, com certeza. Minha rede social é Ronald Barbosa Filho, tá? Eu tô no Instagram e tô no Facebook, aqueles que ainda usam o Facebook. Né? O escritório se chama Cipriano e Barbosa Sociedade de Advogados, em que eu ingressei na sociedade. O Cipriano Advogados ele já existia, eu ingressei como Barbosa com um colega meu da UNB, um amigo meu da UNB, o Ademar Cipriano, onde ele me recebeu de braços abertos e a gente teve a oportunidade eu peguei o projeto em curso e agora o escritório alterou o nome para Cipriano e Barbosa e é um escritório que está em está em ampliação atualmente. E ingressei também como sócio da Malta Imóveis, que é uma imobiliária em Brasília, de um outro colega meu também, da Universidade de Brasília, o Alberto Malta. Que bom. Que maravilha, Ronald. Muito obrigado de coração, sua presença. Como eu coloquei, você é um ícone como ex-aluno do Dromos, vai continuar sendo, né, por toda a vida, um amigo, e essa representação do que o Dromos tem aí de maior orgulho, né? Então, como é bom ter você aqui, o Dromos Talk vai ter muitas temporadas e com certeza nós vamos te convidar novamente para estar aqui com a gente. Tá? Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Vou passar para o professor Amável aqui para deixar esse convite final para que todos aqui que nos assistiram hoje continuem conosco por essa segunda temporada que, olha, começou aí, né? Nada mais, nada menos que o maravilhosa, Ronald. né? Com o Ronald. Eu que agradeço, gente. É como eu disse a vocês, né? A gente está começando a segunda temporada com alguém que mora no meu coração, né? Hoje o Dr. Ronald Barbosa, que foi um estudante, que fez a vida dele de adolescência pertinho de mim, que eu tenho muito orgulho. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Amável. E você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pela tua audiência. Eu quero te pedir que você continue nos assistindo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Vai ser sempre muito bom ter você aqui.